tomar café? Pode ficar mais um pouquinho, tá tão bonito. Eu vou tomar café. Queria passar para outro tema, de outra possibilidade aí de atuação, mas ainda na questão da saúde mental. O que vocês acham? Queria ouvir vocês também. O que vocês pensam dos casos de pessoas com transtorno mental que procuram a defensoria, por exemplo, para fazer, acho que o que vocês chamam de levantamento da interdição? São pessoas que são interditadas, e aí algumas coisas não estão mais sob sua responsabilidade, precisa de um responsável para isso, e a pessoa reivindica a sua autonomia de escolha e gerenciamento da sua vida. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre uma situação dessa. Ou quando a própria família pode ir procurar a defensoria para fazer a interdição inicial também, né? Uma pessoa com uso de drogas, mais abusivo, uma questão com transtorno mental, procura a defensoria para fazer a interdição, né? É uma questão de eventualmente só verificar apenas se há documentação ou não, ou uma questão também política e social envolvida nisso? Eu, particularmente, acredito que com certeza há uma política social envolvida, porque assim, há casos de que, por exemplo, você vê que, principalmente casos de doenças, essas coisas, que tem herdeiro, que tem um interesse predisposto em bens, essas coisas, principalmente, ou mesmo na interdição, no caso de doença mental, que assim, às vezes os familiares, não todos os casos generalizando, mas assim, há um interesse patrimonial. Aqui, tal fulano vai ser curador, tal vai ser procurador para administrar os bens. Então é um pouquinho complicado. Acho que tem que ter uma análise bem criteriosa quanto a isso, que não é só ver documento e ceder a procuração e tal fulano administra, entendeu? Então, eu penso dessa forma. No nosso caso, a gente, por um lado, trabalha com pessoas que não têm essa questão patrimonial, muito raro, né? Eventualmente a pessoa pode ter um imóvel, né? Mas, por um outro lado, eventualmente, se a pessoa recebe um BPC, um benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, o que para uma família pode ser muito pouco, para outra pode ser o sustento, né? Então pode também, num viés, acontecer essa questão, né, de se considerar isso como uma questão patrimonial, mas também a gente percebe, né, dentro das famílias que a gente atende, né, qual é a relação com o judiciário, que pode ter também uma relação muito fantasiosa em relação ao alcance dessa interdição, né? Porque geralmente uma pessoa com transtorno mental é uma pessoa que tem a sociedade tem muita dificuldade de lidar com a forma de vida que é diferente, né? A forma como ela se relaciona dentro de casa, na rua, é diferenciada, e muitas vezes tanto a própria família quanto o próprio judiciário pode ter uma fantasia de que a interdição resolveria a situação, porque tem um responsável. A pessoa não pode fazer nada sem autorização do seu curador, né? Mas, na prática, vira só um documento, né? Um documento que muitas vezes pode causar muito conflito, mas aquela fantasia inicial da família de que eu vou apresentar o documento de que eu sou o curador e você não vai mais sair na rua e ficar 2 dias fora, se torna impraticável também quando a pessoa é adulta, acaba um papel não vai segurar a pessoa lá dentro de casa, ou não vai impedir que a pessoa discuta e se posicione sobre as regras da casa, sobre as regras da família. Então, assim, os problemas continuam depois da interdição. E a questão também, outra questão política que envolve essa questão de entender, né, que a pessoa com transtorno mental, ela é automaticamente incapaz, o que também é uma falácia e depende de cada caso, né? Eu acho que a gente pode entender muitas vezes que em alguns casos de transtorno pode ter a questão, né, de muitas vezes fazer uma dívida que não é compatível com a renda da família, pegar um cartão de crédito e comprar um carro, e aí às vezes a proteção
da interdição pode ser para essa questão, mas nesses casos a gente também coloca como interessante e passível um acompanhamento do Centro de Atendimento Multidisciplinar para também fazer essa reflexão sobre o que significa a interdição na vida da família, na vida da pessoa, porque querendo ou não, é um simbolismo muito forte esse papel que impede, que coloca ela numa condição de incapaz. Isso marca ela para a vida e para todas as relações. Então, é um outro cuidado que a gente precisa ter quando as famílias e as pessoas nos procuram para isso, né? E muitas vezes a pessoa que que é interditada e não quer estar nessa situação, a gente tem um problema. Ela procura a defensoria sem o seu curador. E aí, se a gente não tiver um cuidado na primeira escuta, no primeiro acolhimento, pode ser que muitas vezes o encaminhamento rápido lá para fazer o atendimento andar lá na triagem seja volte com o seu curador. E como que isso seria possível? Né? A gente pega casos assim que talvez na insistência da pessoa voltar, muitas vezes na defensoria, para no centro de atendimento multidisciplinar dessa busca constante de levantar. Porque hoje eu fui, não foi atendido, mas aquela dúvida, aquele desejo, aquele interesse permanece, então ela vai tentar, volta de novo, né? Então acaba procurando muito serviço da defensoria. É recorrente com idosos, né? Ou não? Olha, para nós do CAM, não costuma chegar esses casos de idosos. Não é em grande número que chega esses casos para nós, né? Num número bastante importante. Mas eu acho que é bastante interessante você pensar nesse trabalho conjunto do CAM para refletir sobre as reflexões sociais e políticas em torno da interdição, e também de fazer um trabalho com as políticas públicas para que a gente consiga chegar ali no que é possível. Eventualmente a gente consegue uma interdição parcial, mas que seja exatamente aonde se faça necessária a intervenção, né? Diferente de fazer uma interdição total. Então é uma outra situação que a gente precisa olhar com muito cuidado e atenção à pessoa, porque ela chega numa situação de que ela tem um curador, ela não responde, não pode assinar um papel, e muitas vezes se a gente pegar no automático, a gente responde de uma forma muito rápida. Bom, outra situação, né? Agora saindo da saúde mental. Os casos de assistência social. É comum também a gente, enfim, né, colocar o equívoco de que quando a pessoa está em sofrimento ou transtorno mental, é um encaminhamento para o psicólogo. Se é um caso de assistência social, a pessoa está em situação de rua, ou está com uma questão aí de desemprego ou habitação, vai para assistente social. A gente não costuma fazer essa separação, porque nós não somos a política pública de habitação, nós não somos a política pública de assistência, então o que nós estamos capacitados é para lidar de fato com esse acolhimento, a reflexão teórica em relação às políticas públicas, para poder referenciar no local adequado. E até as políticas de assistência, de habitação, de saúde mental, tem as duas profissões. Por quê? E até mais, né? Porque é isso, cada saber traz um olhar que vai complementando o encaminhamento, a construção aí de uma saída para aquela situação. Então, assim, a gente também precisa esquecer um pouco dessa situação de colocar assistente social com assistência social, que é uma política pública, né? E outras situações. É também comum que a gente pense que a assistência social, a gente só encaminha os casos, eventualmente, precisa de um Bolsa Família, precisa ser incluída naquele programa porque está sem renda, né? A gente, muitas vezes, é a assistência que vai atender, por exemplo, com muita resistência, porque também não tem profissionais suficientes, então eles acabam trabalhando menos nessas situações, e aí depende do nosso trabalho de articulação e diálogo para pedir para eles acolherem essas demandas, que a gente chama da proteção social básica, que muitas vezes é esses conflitos de família que a gente tentava tratar numa questão de conciliação. Os vínculos familiares fragilizados, eles podem gerar no futuro uma situação de risco, de abandono, seja do idoso, seja de uma pessoa com transtorno mental, seja de uma criança. Então, assim, a gente tem que olhar para essa situação de conflito
e trabalhar ela a longo prazo para que ela não se desenvolva para uma situação de risco. E isso também seria atribuição da assistência social. Então, assim, a família eventualmente pode já estar inserida nos benefícios e necessita também ser acompanhada pela assistência. A falta de estrutura da assistência social nos municípios, né, os orçamentos, tanto os municipais e federais, são sempre muito baixos para assistência, gera uma sobrecarga de trabalho para esses profissionais que muitas vezes não querem atender esses casos. E esse faz parte, por exemplo, desses casos que ficam circulando por todos os serviços e tendo negativa, porque a gente não consegue pensar de imediato um serviço que referencia a família, por exemplo, para atuar nos problemas cotidianos aí que geram a fragilidade dos vínculos. Assim, a gente consegue associar rapidamente, né? Pobreza extrema vai para assistência, questão de saúde mental vai para o CAPS, mas aí essas famílias que estão, né, não estão lidando bem com a questão dos idosos, as famílias, as relações estão muito frágeis e já gera danos, né? E aí procura muitas vezes para tentar judicializar a relação social, né? Como que eu vou judicializar as relações, né? A relação com a família, enfim. Então isso também é atribuição da assistência. Muitas vezes o nosso trabalho é tentar fortalecer a política para que ela consiga atender essas famílias. Não é simples, as coisas não funcionam muito bem, é difícil exigir essa atribuição. Então mas é justamente esse o trabalho do CAN, que não é um caso que a gente vai pegar o encaminhamento, pegar aquela filipeta e encaminhar para aquele serviço que vai ser bem atendido. E aí a gente trabalha de outras formas também, que são as reuniões externas e periódicas com a rede, para a gente ir construindo possibilidades de trabalho. E aí a gente também se coloca não numa relação hierarquizada, que quando a defensoria, quando os CANs chegaram, quando a gente enviava um ofício, um encaminhamento, a rede ficava muito confusa, porque não tinha ainda aquilo, né? Então, no início, eu pensava, isso é uma ordem judicial, isso vem do judiciário, ela está querendo mandar eu fazer algo, aquele serviço não está hierarquicamente superior ao meu. E aí também é um trabalho de construção da relação horizontal, onde a gente não se coloca, a gente também não pode se colocar na relação da resposta mais fácil, né? A resposta mais fácil eu fiz o encaminhamento, eu pressuponho que aquele serviço acolheu a demanda e está fazendo o seu trabalho. Não, as dificuldades reais de cada instituição, né, a gente precisa se colocar numa relação horizontal de construir propostas. Então, muitas vezes o nosso trabalho também é bastante árduo e demorado para acompanhar os casos, porque não existe uma forma hoje de dar uma saída, uma resposta imediata para os casos. Então, a gente participa dessa construção também. O que é extremamente importante, porque quando você passa esse período construindo, que é muito desgastante, cansativo e demorado, a gente colhe frutos depois que a gente poder, em casos posteriores, conseguir fazer um simples encaminhamento. Quem sabe, né? E assim, as lógicas institucionais, elas seguem totalmente contrário a essa forma de trabalho. E é uma resistência que nós do CAN temos, o embate político que a gente tem com a instituição, é para preservar esses espaços. Porque a ideia, né, sempre é que a gente vai, toda e qualquer cargo, né, do serviço público, enfim, te colocar mais serviço, que é querer um resultado maior, de maior número de atendimento e de encaminhamentos. Só que, como nós chegamos no lugar do zero, e que aí também todo mundo estava nessa proposta de não sei muito bem, a gente conseguiu criar esse espaço anteriormente. E a nossa luta política hoje é para não perdê-lo. Porque é esse trabalho que traz o diferencial da Defensoria Pública no atendimento multidisciplinar. Que a gente não oferecer mais uma folha de papel de encaminhamento para a pessoa. Porque a folha de papel, ela já teve nos outros serviços. Ela já passou pela saúde, ela já passou pela educação, já passou pela assistência, já passou pela habitação. E se ela chegou na defensoria, é o momento da gente para tudo e olha aonde furou o fluxo. Né? Eu não posso simplesmente pegar um caso de habitação e encaminhar para a habitação. Porque geralmente essa pessoa está vindo da habitação. E está vindo porque ela não foi atendida.
E a gente vai ter que fazer um trabalho. Muitas vezes, se eu falar assim, olha, a habitação atende, ela não vai atender. Porque não tem capacidade, não tem possibilidade, não tem estrutura, não tem uma série de coisas, né? Então, assim, a gente precisa, e aí é uma disputa mesmo política, porque muitas vezes não se entende dentro da instituição esse nosso trabalho. E muitas vezes fala, né? O defensor também queria sair e dialogar com as políticas. Se eu tenho que ficar sentado fazendo peça o dia inteiro, o CAN sair para fazer reunião é privilégio. E não é privilégio, não é um privilégio para nós sair, muitas vezes fazer visita domiciliar de ônibus, depender de várias coisas, sair do seu local de trabalho para o outro lado da cidade, fazer uma reunião, voltar. Isso não é um privilégio. Isso é um trabalho de construção política de atendimento aos usuários da Defensoria Pública. Enfim, acho que é um pouco disso, né? Quando vocês vierem, né, estiverem aqui, a gente coloca isso desse olhar, né, de que existe ainda, eu acho que em todas as instituições, né, e a gente vive isso aqui, a gente não está imune por ser Defensoria Pública, das disputas dos saberes. E aí muitas vezes não se compreende também essas especificidades do trabalho, né? O nosso trabalho, ele não se faz burocraticamente via papel. Papel que menos deve existir, de fato, né? Porque o nosso trabalho é trabalhar nas relações institucionais, enfim. E, infelizmente, às vezes, em unidades, se proíbe esse tipo de trabalho, por considerar um privilégio. E aí é uma disputa, inclusive isso fez, né, um dos motivos que no nosso entendimento, claro que a instituição não assume dessa forma, mas para o fim, por exemplo, da ATP, da Assessoria Técnica Psicossocial que tinha na administração, para fazer essa ponte com a administração geral de compreender essas especificidades, né? Mas quando a base da defensoria, né, a base de poder, que seriam os defensores públicos, questionam isso, e a defensoria acaba cedendo a essa parcela de defensores que fazem esses questionamentos, a gente acabou perdendo, inclusive, um local que poderia servir de reflexão dentro da administração. Eles substituíram para um grupo de apoio interdisciplinar, que não é vinculado diretamente ao Defensor Público Geral, agora está dentro da assessoria criminal e civil, mas politicamente isso muda completamente, né? Porque aí são profissionais que foram cortados o número pela metade, eram 4, hoje são 2 profissionais que estão nesse setor e com subordinação imediata a defensores criminais e cíveis. E que aí coloca o serviço social e a psicologia, e aí a disputa que se faz hoje também, provavelmente com o GAI, que é o Grupo de Apoio Interdisciplinar, é da gente também entender que o serviço social, a psicologia, os demais saberes que compõem a defensoria, nós não estamos a serviço do defensor público, nós estamos a serviço da população que a Defensoria Pública tem, nós estamos a serviço da defensoria. E assim, a legislação muitas vezes nas nossas atribuições coloca assessorar o defensor público e não tem nenhuma questão, né, o trabalho em conjunto ele é sempre muito bem-vindo. Mas a gente precisa ter também esse respeito à nossa autonomia de saber, né, de construção e acreditar que o que nós estamos fazendo não é simplesmente uma disputa de espaço de poder. Não, até porque a gente discute muito mais a interdisciplinariedade, ela vem de relações horizontais, ela não vem de uma relação hierárquica. Para o direito, às vezes é muito difícil entender a ausência de hierarquia. E também isso gera um embate político muito grande quando a gente quer discutir horizontalidade, nos colocam como se estivéssemos querendo disputar o poder dos defensores, estar acima deles, ordená-los, né, como um projeto político. Enfim, né, e colocam que tem a questão da hierarquia, ela deve ser preservada e que estaremos a serviço do defensor. E aí é algo que
tem a nossa concordância, a gente parte do princípio mesmo da horizontalidade, né? Que não existe mesmo, não existirá tão cedo, mas a gente caminha em todas as relações sociais. Acho que a sociedade inteira a gente precisa discutir relações horizontais e tirar um pouco de quem está acima nessa relação de poder ou abaixo, né? Acho que quando a gente busca igualdade, isonomia, direitos iguais para todos, a gente tem que discutir que direitos iguais são iguais. Não dá para a gente colocar, né, direitos iguais, mas outros têm mais, né? Então, assim, bom, é uma luta bastante árdua. A habitação, eu acho que é uma das atuações mais inglórias que a gente tem, mais difícil, porque é uma questão nacional não ter política habitacional, né? Encaminham bastante casos de habitação para o CAN, também porque judicialmente não tem muitos ganhos, né? Quando se discute a questão, o direito à moradia, né? Para nós também é um trabalho muito limitado também, porque a gente também trava na ausência de política pública habitacional. Então, assim, não é simplesmente eu necessito de uma moradia, a gente consegue fazer um encaminhamento, uma inscrição, de fato, num projeto habitacional, né? Muitas vezes a pessoa tem todo um período, uma burocracia, questão do aluguel social cada vez mais restrito, né? Lá em Santo André, quando eu trabalhei lá, eu imagino que não deva ter mudado o valor, era R$350, então assim, é impossível também que o aluguel social supra a necessidade de moradia de uma família, e também não é fácil se enquadrar nos critérios, são critérios muito específicos, né? Então a política de habitação é algo assim, é muito complicado de se trabalhar, assim, né? A gente faz sempre uma disputa política também, de tentar fazer alguma coisa junto com a assistência, transformar, mas é algo que a gente enfrenta bastante obstáculo. Deixa eu ver, a infância civil infracional a gente já conversou, né? Para nós, né, a gente conseguiu construir um pouco dessa lógica de atendimento e que, assim, nós não atuamos para conseguir vaga, né, porque isso muitas vezes um ofício mesmo resolve, passou para atendimento jurídico e você resolve, ou tem a vaga ou não tem e judicializa, né, mas muitas vezes a questão não de creche, né, mas da educação obrigatória é mais simples. A creche também acho que é muito mais pacificado, que precisa de judicialização. Agora, uma questão que nós costumamos atuar e nos colocamos à disposição, muitas vezes é a questão da dificuldade de inclusão de alunos com deficiência, com transtorno mental, dificuldade de aprendizagem, que muitas vezes a família perde esse poder de diálogo com a escola, né? É muito porque também tem uma relação hierárquica. Também nessa relação, quando ela vai dizer das necessidades do filho de ser atendido naquele local, ou de qualquer forma, por exemplo, para nós é muito comum chegar famílias que desistem de matricular os seus filhos com deficiência nas escolas, porque por mais que tenha uma legislação que diga que a escola deve acolher, quando a mãe vai fazer a matrícula, a própria secretaria ou a direção fala assim, olha, se eu fosse você eu não faria isso. Porque nós aqui não temos a estrutura, não temos como garantir que o seu filho não vai sofrer isso ou aquilo, que não vai sofrer violência, bullying, que a gente vai dar condições de estudo. Então, assim, não existe uma negativa formal. Também e assim, acaba impedindo a judicialização, porque no final a culpa acaba sendo da mãe que não matriculou. Mas a mãe, quando ela chega numa escola para matricular o seu filho com deficiência, e aí de repente ela tem esse tipo de conversa e acolhimento com o profissional da escola, que segurança ela tem para matricular o seu filho? Né? E aí muitas vezes pode acontecer do quê? Lá no futuro, o conselho tutelar entender que a mãe negligenciou o filho porque não fez a matrícula na escola. E que tipo de atuação vocês fazem nesses casos para tentar e aí nosso trabalho é
articulação de rede, o diálogo. A gente vai ter que conversar com a escola, vai ter que entender quais são. E assim, muitas vezes é isso mesmo, não tem estrutura, de fato, né? Não que isso justifique a negativa ou de fazer essa, né, de induzir os pais a não matricularem. Mas há uma dificuldade de você falar das diferenças, né? O que é padrão, todo mundo faz. Mas quando sai do padrão, as pessoas já enfrentam dificuldades. Então, assim, não adianta você mudar uma política de atendimento para a pessoa com deficiência no papel, na legislação, se você não atuar de fato na cultura e na forma e dar condições daquele local acolher a pessoa com deficiência. Existe um setor, por exemplo, na Secretaria Estadual de Educação que promove capacitação, que é super especializado nessa questão, mas as próprias escolas não sabem que isso existe. E, assim, possibilidades de exigir acompanhamento da Secretaria Estadual nas escolas com criança com deficiência, elas não são utilizadas por falta de conhecimento. Ou achar que tá lá no site, mas que não funciona. Às vezes falta essa coisa do entender como é que funciona, daquilo começar a fazer parte da rotina. Então, assim, existe uma possibilidade, mas muitas vezes o fluxo de atendimento furou em algum lugar. Alguém que não soube furou e a gente vai ter que tentar costurar aí nesse furo de fluxo. E tentar fazer com que essa pessoa passe a ser atendida. E muitas vezes a gente vai fazer também, nesses casos de educação, um trabalho conjunto com o defensor público. Por quê? Porque muitas vezes aí uma coisa que falta mesmo, né? Tem essa situação de que a gente pode trazer para a escola com aluno com deficiência, da capacitação dos professores, porque a gente tem um professor que foi formado em matemática, ele não foi formado para atender uma criança com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento. Então ele também está ali sem saber o que fazer, desdobrando e dando uma aula atrás da outra e tendo sobre ele a responsabilidade de aprender a lidar com aquela situação. Então a gente tem que transformar isso numa política pública da instituição, né? Tirar a responsabilidade individual daquela pessoa que falou, olha, se eu fosse você eu não fazia isso, do professor que atendeu mal, mas de tentar garantir com que todos ali consigam minimamente ter uns recursos para fazer o atendimento daquela criança. Mas ao mesmo tempo o Estado também falha muito nessas políticas que, por exemplo, é muito comum não ter transporte público, transporte adaptado para o aluno com deficiência antes do mês de abril, por exemplo, ou maio. O aluno com deficiência ele deixa de frequentar a escola porque ele não tem o transporte, porque o aluno tem que entrar numa fila de espera do transporte. E aí essa fila de espera, muitas vezes a gente não consegue fazer o atendimento pela via extrajudicial, por reuniões, porque é um fluxo muito bem delimitado e muitas vezes precisa judicializar, por exemplo, essa questão, né, do transporte, ou até daquele profissional da escola que vai contribuir, né, nas necessidades do aluno. Tem aluno que não consegue se alimentar sozinho. E aí precisa de uma pessoa para ajudá-lo na hora do intervalo, para fazer as refeições. Tem aluno que vai precisar de troca de fralda, tem aluno que precisa de ajuda na locomoção. Então existe um profissional para fazer esse atendimento. Mas muitas vezes as escolas não conseguem fazer essa contratação pelas burocracias do Estado a tempo do aluno chegar na escola. Então, assim, é um trabalho conjunto, né? Tanto da parte de possibilitar que as pessoas que estão ali possam contribuir para a recepção adequada dos alunos com deficiência, como também o trabalho jurídico de entrar com ações judiciais, mesmo para garantir o atendimento desses alunos. Muito comum também, né, casos de aluno com transtorno mental, às vezes já aparece na infância algumas coisas dos alunos muito inquietos, muito com brigas que são suspensos ou expulsos da escola, e aí o aluno não pode ficar sem educação porque as escolas não aceitam mais ele não consegue se adaptar naquele local. Então a gente também pode atuar nessa questão de articular e conhecer a rede, ver o que é possível ofertar de atendimento tanto para a escola, acolher as necessidades, porque tem aluno que tem determinada situação que ele não consegue ficar mais de 2 horas prestando atenção
numa única coisa. Então, assim, passar o dia inteiro, a manhã toda assistindo aula numa atividade que não tem interesse, você não consegue. A gente tem caso de necessitar fazer o acompanhamento em saúde junto com a escola, e a gente articulando isso para todo mundo se conversar, né? Porque não adianta só ir para o médico, pegar um relatório médico, ele tem o CID tal, resolve, né? Você saber o CID de uma criança não resolve nada. A gente tem que ver como que vai fazer. E muitas vezes precisa de uma adaptação, né? Começar com um menor período, às vezes sair mais cedo, um tempo. Então são situações, N coisas, né? Que a gente pode atuar em diferentes situações. E às vezes não consegue também, por ter muita gente. Não tem muita gente para trabalhar. Questão de idoso, muito na questão de violência, né? E violência contra idoso, pessoa com deficiência, gênero, na infância. Essas violências também a gente não pode tratar delas só como uma questão jurídica, né? Porque também o jurídico não dá conta, né? Principalmente você chegar na defensoria, não dá para orientar todo mundo a fazer boletim de ocorrência, né? E depois ir para a parte punitiva ou não. E aí geralmente tem os centros de referência, né, que atendem as pessoas em situação de violência, mas o CAN também pode fazer esse acolhimento inicial, né? Porque muitas vezes uma mulher que vive uma situação de violência de gênero, por exemplo, ela pode ter procurado num primeiro momento, mas aquele papel pode não ter o significado que faça com que ela busque, de fato, aquele trabalho depois. Então, a gente já faz um atendimento, né, uma recepção, um acolhimento no momento que ela chega, para explicar como funciona toda a rede de atendimento à situação de violência. Para fortalecê-la a fazer a escolha de onde ela pode ir, né? Para ela ter melhores condições de avaliar. Eu quero fazer o boletim de ocorrência, eu quero medida protetiva, eu quero um abrigamento, eu quero ir para um serviço com atendimento psicológico. Então, assim, a gente tem que mostrar para elas quais são os serviços disponíveis, o que significa a violência de gênero, também fazer essa reflexão com ela para dar opção para ela de um mínimo de opção de escolha, para que ela consiga conhecer quais são a história. E aí isso geralmente com todas as violências, né? Com a mulher a gente consegue fazer esse atendimento mais imediato, idoso geralmente vem alguma denúncia, a gente também vai acompanhar, seja tanto violência da família, às vezes é violência institucional, né, de idosos que estão em instituição de longa permanência, que também é uma outra forma de instituição total, né, que a gente fala que pode acontecer muitas violências, né? Hoje a nossa rotina, a gente caminha para uma questão cultural de desacreditar também do saber do idoso, né? Porque teve outros momentos da cultura em que os idosos eram idolatrados, né? Como seres até aí com uma certa divindade pelo tempo de vida, de conhecimento. Hoje essa cultura ela já vai se esvaindo, o que vai acreditando pelo isolamento social do idoso, né? Vai possibilitando esse isolamento social. E a negligência e também as condições de vida, né? Onde todo mundo precisa trabalhar e não dá conta de inserir o idoso ali na sua vida depois de um tempo. E muitas vezes a saída é uma instituição de longa permanência, ou asilo, enfim. E essas instituições têm muitos idosos abandonados também, que aí coloca o que possibilita uma situação também de violação de direito desses idosos, que pode acontecer também da negligência, idosos que não saem da cama, não saem do quarto, vão criando feridas no corpo, então não recebem alimentação adequada. Então, assim, aí nisso a gente também pode trabalhar mediando essas relações, compreendendo e vendo como que a gente consegue melhorar a qualidade de vida e garantir o direito de uma vida sem violência, né? A gente faz o acompanhamento também em algumas unidades dos casos de adolescentes ameaçados de morte, né? Nos casos do encaminhamento para o PPCAM. Vocês conhecem o programa? Tá. É o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte. Então a gente tem, né, na sua maioria, acho que são adolescentes que são ameaçados ou pelo tráfico ou pela polícia,
nessas duas situações. E quando a gente recebe, a gente também vai receber o adolescente, a família, e fazer a intermediação com esse serviço, que tem que ser de uma forma muito célere e discreta para a inserção. É um serviço bastante burocrático, que também, né, com a crise política e financeira aí do Brasil e econômica do Brasil, teve um corte muito grande no seu financiamento, que assim, prejudicou bastante o funcionamento do local, do serviço. Mas, em tese, é para a gente fazer esse acolhimento, porque muitas vezes a família tem uma condição de vida, a gente trabalha com a população de baixa renda, não é simplesmente aconteceu uma coisa, eu consigo sair do local de risco, né? Então esse programa ele vem para fazer essa análise do que é necessário, né, para garantir a vida dessa pessoa que está recebendo a ameaça. E aí ele pode, por um período, né, fazer um trabalho de eventualmente locar uma casa para a família num outro local fora de risco, até chegar, dependendo da necessidade, de trocar toda a identidade da família para morar em outro local. Então é avaliado caso a caso. É importante que tenha, não é essencial, mas eles buscam sempre o atendimento da família como um todo, né? Porque sendo adolescente ainda na maioria dos casos, é importante ter o acompanhamento de um responsável. Então eles fazem mais o atendimento da família, ver qual é a possibilidade da família refazer toda a sua vida num outro local, o que gera também dificuldades de proteção, porque muitas vezes a família tem toda a sua estrutura de trabalho, de sobrevivência em determinado local e não consegue se desvincular daquilo e começar do zero em outro local, né? Porque começar do zero, você pode ter por um período o custeio de um aluguel, mas a insegurança de que daqui 6 meses ou eventualmente quando o serviço parar de custear isso, você vai conseguir. E não só o aluguel, né? A alimentação e aí a garantia de que você vai conseguir se refazer e ter um emprego no outro local. Então, assim, tem bastante problemas o programa, mas aí a gente faz esse trabalho também do acolhimento e encaminhamento para o serviço. Muitas vezes eles mesmo fazem o atendimento dentro da defensoria ou no local que é considerado seguro, onde não tenha risco do adolescente ser seguido. Acho que é isso. As situações prioritárias assim, de atendimento, a maioria desses casos, né, com exceção aqui dos casos de infância civil e infracional, a grande maioria são casos que vêm da triagem mesmo, do primeiro atendimento, que assim, a gente vê que é mais uma questão de política pública, né? Saúde mental tem relação com judicialização? Pode ter, né? Muitas vezes também a pessoa pode estar procurando a defensoria para judicializar algo, e aí isso é um atendimento do jurídico. Mas o acompanhamento da situação de saúde, o acompanhamento do uso de drogas, isso a gente já faz pré-processual, então a gente não tem, isso não é junto da banca de determinado defensor, né? Isso é anterior, que a gente chama, são os casos que vêm da triagem. Infância civil infracional, aí já é a banca própria do defensor. Para os casos de acolhimento institucional que a gente estava conversando, que é muito naturalizado que se retire o poder familiar da população pobre, né, quando chega no judiciário. A política, no papel, ela é diferente disso. Ela é bem diferente. Ela é muito parecida com como a defensoria trabalha. Vai muito na linha do que a defensoria trabalha. Então, assim, nesses locais, a gente encontra, assim, profissionais que atuam nessa lógica. E que aí, nessa lógica, é uma lógica de integralidade do atendimento também. Isso não é específico da defensoria. Mas a defensoria também é muito importante. Como a defensoria tem muitas falhas e muitas vezes tem a disputa... a disputa não. Se coloca como uma política institucional não existir esse tipo de atuação. Então, assim,
assim como tem na Defensoria, todas as outras políticas e instituições também têm essas disputas políticas de construir um serviço de atendimento integral e esbarra nas dificuldades. O que eu acho que é diferente na Defensoria é a juventude dessa instituição, que ainda nos possibilita fazer essa disputa com maior facilidade. Talvez nas outras Está muito arraigado. está muito arraigado e pode ser um pouco mais difícil. Aqui a gente já encontra muitos desafios, né? Não é que somos a melhor instituição porque oferecemos esse tipo de trabalho. Longe disso, né? A gente tem ótimas políticas de saúde, de educação, de infância, mas também hoje, na grande maioria, a gente tem uma parte remando contra políticas institucionais que tentam precarizar cada vez mais o trabalho. Isso também não é diferente na Defensoria. Porque, assim, a gente já teve muitos retrocessos institucionais desde o início, quando a gente teve... Quando nós chegamos, o que a gente teve de mais produtivo é que o grupo político que estava na administração foi quem implementou os CANs. Então, eles estavam dispostos a nos ouvir naquela época. Só que esses grupos, eles que vão ficando na administração, eles vão mudando. Então, a correlação de forças do trabalho interdisciplinar também vai mudando. Mas a ideia de eu passar para vocês, né, quais são as possibilidades de trabalho é justamente para que a gente também, no futuro, a gente não esqueça disso, fazer a disputa mesmo para que a gente tenha esse trabalho integral e interdisciplinar. Porque senão a gente corre o risco de amanhã não ter mais isso. A gente já tem uma política institucional, por exemplo, que a gente ficou muito com a crise institucional, a crise financeira, com a queda da arrecadação na Defensoria, o que ficou foi muito frágil, assim, foi o CAN, de uma fragilidade muito grande. Muitos profissionais se exoneraram e não tiveram suas vagas repostas. Defensores exoneraram e tiveram defensores convocados para repor aquela vaga. Não abrir uma vaga nova, mas repôs aquela. Oficiais pediram exoneração, aquela vaga ela foi reposta. No CAN, não. Então, assim, houve também e aí a gente já tem uma defasagem grande. O número de encaminhamentos, de atendimento, de visitas domiciliares, de reuniões externas, de pareceres aumenta ao mesmo passo que a equipe diminui. É difícil. Então, a conta não vai fechando, né? E aí é onde a gente vai. A Defensoria já iniciou com uma dificuldade de atender criminal e infracional, com exceção da capital. E aí a gente vai reduzindo vai chegando um momento que é impossível atender outras coisas. A gente pode ter uma política institucional, sim, de transformar o atendimento dos CANs num atendimento de atende e encaminha. Como a gente vê os nossos usuários chegando na Defensoria e a gente falando, não, vamos dar um basta nessa forma de atender que ele está sofrendo ali nas situações. Pode ser que amanhã a gente esteja vivenciando isso aqui dentro, porque também há uma disputa institucional de número, né? Cara, atendimento. E aí, quando você tem número, se eu saio para uma reunião, às vezes a reunião dura 3 horas. 3 horas eu posso fazer atendimento e gerar número lá, vários atendimentos e encaminhar. Se hoje eu faço a escuta do usuário, né, que a gente está colocando dessas situações de mais vulnerabilidade que precisa de um acolhimento e escuta, e às vezes a gente atende em 1 hora, pode ser que amanhã nos peçam falando, não, eu quero que você atenda, isso já foi colocado. Tem locais que a gente conseguiu fazer o enfrentamento, mas que atendimento de a cada 15 minutos. Assim, e aí, como política institucional, e aí como é que você trabalha de uma forma eficiente, de fato, uma forma de respeito com o cidadão, com o usuário, dessa forma. Então, assim, né, retrocessos que a gente teve, diminuição nas capacitações institucionais,
Então, assim, no início tinha uma grande preocupação de capacitar os agentes do CAN e os defensores para essas questões mais sensíveis, cursos sobre a questão das minorias, de gênero, de raça, transtorno mental, e isso vem diminuindo gradativamente. E, sobretudo, assim, quando tem, geralmente ainda tenta se manter as vagas dos defensores, e dos agentes CAN vai diminuindo cada vez mais. Então, assim, é um retrocesso institucional que ele tem um viés político do que você quer para o futuro do centro de atendimento multidisciplinar, porque você vai colocar pessoas, né, que porque a gente também tem um diferencial aqui. Eu não trabalho só com violência de gênero, por exemplo, né? E aí eu posso estudar e me capacitar totalmente e me voltar para o estudo de violência de gênero. Não, a gente vai atender tudo, né? Não é igual a defesa que eu vou pegar e trabalhar na vara de execução, então eu sou especialista nisso, trabalho nisso, é isso que eu sei fazer. Nós trabalhamos com todos, e a gente precisa disso, e a gente precisa renovar isso e compreender essa situação, porque também você pode amanhã não ter um CAN tão capacitado e preparado para receber esses tipos de casos também. Porque a faculdade, por si só, a gente sabe que não vai te dar a formação completa de que você precisa, né? A gente tem que formar, receber as pessoas que chegam também e adequando para as necessidades institucionais. De novo, institucionais. Necessidades do que é a Defensoria Pública e para que serve a Defensoria Pública. Não necessidade da pessoa defensor, né? Assim, é necessidade da população que é atendida pela Defensoria Pública. E isso já vem no retrocesso bastante importante. Teve a extinção da ATP, que era um cargo muito estratégico para a gente pensar o trabalho interdisciplinar. Isso foi extinto. Nós tínhamos, né, e o que é muito importante para as nossas áreas, talvez seja até de difícil compreensão para o direito, mas a gente tem reuniões periódicas das equipes CANs do Estado, né, mais capital metropolitana e outra com o interior, para a gente refletir sobre os fazeres, né, porque o nosso não é uma coisa pronta, né, então a gente precisa muito trocar essas experiências exitosas, aprender com o saber do outro, entender como isso acontece. Isso também já foi extinto. Se coloca uma possibilidade de voltar em algum momento, mas acho muito difícil, porque se coloca como uma política institucional mesmo, né? A gente iniciou um projeto na Defensoria de Supervisão Institucional, porque é um trabalho muito extenuante lidar com essas situações, né? Porque a gente faz o acompanhamento por um longo período, lida com as situações de fazer essa escuta continuada, né? De toda a história de vida e de sofrimento, isso tende a adoecer bastante os profissionais. E aí a gente, com muita luta, conseguimos iniciar um projeto de supervisão institucional, que é um profissional de fora que vem nos ouvir também, porque a gente também precisa, às vezes, falar sobre esse sofrimento, né, para que esse sofrimento não nos impeça de trabalhar, de atuar em benefício da população. Isso também foi extinto, veio um projeto piloto, também acabaram. A gente tem uma legislação, né, para o serviço social, que a nossa carga horária semanal ela é de 30 horas. A Defensoria é uma instituição que é modelo na defesa e garantia dos direitos, mas ela não reconhece os nossos direitos trabalhistas básicos, então a gente trabalha 40 horas semanais, não cumpre a legislação de 30 horas de trabalho para o assistente social. E aí a questão mais micro, assim, que vai se consolidando, que é essa questão que eu venho falando por ser uma forma muito diferente de trabalhar essa questão interdisciplinar, muitas vezes vai se criando uma ideia, assim, né, que vai correndo as ideias entre os corredores, de que o trabalho interdisciplinar, os CANs não deram certo,
que os CANs são formados por profissionais insubordinados, que querem que se julgam saberem mais que defensores, né? E muitas vezes assim, é uma falta de compreensão e de diálogo, muitas vezes institucional, assim, básica, sabe? Muito básica, porque muitas vezes, assim, por exemplo, vou dar um exemplo X, lá na criminal, o defensor fala assim, a pessoa está com problema psiquiátrico, eu acho que tem problema psiquiátrico, vou mandar para o campo fazer uma análise e falar o que eu tenho que fazer. Aí o CAN chega e começa, nossa, vamos analisar, mas o que aí começa a querer conversar, né? Vamos discutir o caso, o que você pensa sobre isso, né? E aí o defensor, acontece algumas vezes, né? De ele falar assim, ó lá, não quer atender, tá me questionando porque não quer atender, insubordinado. E, assim, entendeu? É uma situação assim que a falta de diálogo e predisposição assim, para se colocar, de entender o que é o trabalho interdisciplinar. A gente tem que entender. A defensoria ela quis o trabalho multidisciplinar para, muitas vezes, né, em algumas unidades de setores se cria um setor isolado. Ali no canto onde você encaminha e recebe, e aí o CAN trabalha, faz um trabalho que ninguém fica sabendo, porque ninguém quer ficar sabendo mesmo. O que aconteceu com esse caso que eu encaminhei para o CAN? A gente fez um monte de coisa, mas ninguém quer nem saber, só quer que o caso saia de cima da mesa do outro. E aí saiu. Só que aí depois que ele não vê nada, ele começa a reclamar, ó lá, não fez nada. Eu não trabalho, não sei o que ele está fazendo. Ó, não tá aí, ó. Ih, saiu. Onde tá? Mas assim... E aí, às vezes, aparece uma reclamação na corregedoria e não conversou com seu colega de equipe que está na mesma unidade. E às vezes reclama lá para a administração superior. O CAN não serviu para nós. Deu errado. Deu errado, não serve, porque, olha, tá lá isolado. Não fala com ninguém, não fala o que acontece com os casos. Mas aí se vai falar com o defensor. Não, resolve aí, não é comigo não. É com você. Senão manda de novo o PA, manda o PA para o jurídico. Assim, a gente... com essa necessidade de fazer discussão de caso e construir propostas em conjunto, né? Eu acho que quem teve, as unidades que têm a oportunidade, que recepcionaram o CAN com essa possibilidade de trabalho conjunto, elas conseguem vivenciar, entender que o CAN não é insubordinado, que o CAN não está fazendo disputa de poder institucional, mas... disputas políticas como acontecem em toda a instituição, né? Medos do outro, né? Fantasias em relação ao trabalho do outro e enfim, né? Eu acho que tem também essa questão desse receio e também esse desejo de que o CAN venha para tirar um determinado volume de trabalho que o jurídico pegava, né? Então, assim, difícil da gente avançar para um diálogo interdisciplinar e de parcerias quando o defensor público compreender que a função do CAN é evitar que os casos sejam judicializados ou cheguem para ele. Então, assim, também é uma forma que coloca em xeque essa estrutura. E esses pontos de vista, eles chegam para a administração como uma cobrança. E a gente entende que esse fato de não ter reposição de vagas de exoneração, isso também é um resultado dessas políticas, dessa visão que ganha força política na instituição e que há um risco para nós e para a população, que vai perdendo isso e pode chegar nessa situação de sermos só mais um como tantos outros e que a defensoria também caminha para isso. A gente tem o setor que faz a resistência e o setor que caminha para a defensoria ser uma instituição como todas as outras, que tem um grupo com poder que decide a revelia de outros, sem diálogo com a população, e o outro grupo político. Então é uma disputa. E aí também vai caber a vocês decidir aonde vocês vão entrar, né, na política aí da instituição, de que lado vocês vão assumir o local, o seu lugar dentro da defensoria pública, né? Porque tem espaço para todo mundo, para todos os lados, para todas as decisões. 10h30. Eu queria falar mais de algumas outras coisas, mas eu acho que eu fico por aqui. Então, nessa véspera de feriado, eu queria trazer um pouquinho da reflexão
sobre a política de serviço voluntário na Defensoria, acho que da relação institucional que está se virando entre servidores e defensores, que eu acho que é importante conhecer também a lógica com que as coisas acontecem, mas acho que já deu para sentir um pouquinho a impressão pelos cantos, né? Daí seria ampliar um pouquinho. E aí eu fico à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo depois e conversar. E agradecer a receptividade de vocês, gente. Muito obrigado.